Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Rombanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanga. Hoje falarei um pouco sobre São Tomás de Aquino, que nascera na cidade de Roccaseta, na Itália, em 1225. Em 1230, começaram seus estudos na abadia de Roccaseta. Ele já vinha de família nobre, já era um homem tranquilo quanto à situação financeira, mas decidiu se dedicar à vida no cristianismo, servindo a Deus com o seu propósito. E logo se formara em teologia, filosofia e se formara padre. Ele fora um dos principais escolástica da época. O que é isso, Bruno? Escolástica. Escolástica é uma linha de filosofia medieval na base cristã. Uma linha de filosofia medieval na base cristã. E sua principal figura de estudo, de linha de raciocínio, era o Aristóteles. É nele que suas bases fundamentalistas filosóficas enraizaram para poder prosseguir na sua vida cristã. Aquino defendeu muito a união entre a fé e a razão para a época. Quem fez isso logo a seguir foi o nosso conhecido, queridíssimo Allan Kardec, que ele era cientista e queria uma razão para explicar os fenômenos da época. E logo a Umbanda nascera dentro do Espiritismo. Se nascera dentro do Espiritismo, logo as entidades da Umbanda também são ligadas à razão, filosofia e ao cristianismo. Então, sim, está tudo interligado, tudo sincronizado na vontade do Pai. Em Paris, na época, no século XIII, tinha uma disputa acirradíssima entre os filósofos, professores da época, intelectuais, e os cristãos da época. Os cristãos queriam provar, sob as escrituras sagradas, uma razão para tudo e de ser. Os filósofos da época queriam provar que não. Dentro da filosofia era uma outra ótica. E aí essa guerra se alastrava por todo o Paris. Na época, Paris era o centrão do mundo, bem desenvolvido, dos grandes intelectos. Aquino se via no meio dessa disputa. E ele buscou utilizar a filosofia grego-latina clássica de Aristóteles para compreender melhor a revelação religiosa do cristianismo. E conseguira, de fato. Ele deixara aí na marca de 60 livros escritos. Clássico, grande clássico. Grandes clássicos para a época. E foi tido como o intelectual da época. Não apenas na visão de santo, e sim de intelectual perante essas transformações que ele passara dessas guerras filosóficas e cristianismo da época. Um dos temas principais de sua obra, seus estudos, e para lá e para cá, era a compatibilidade entre a fé e a razão. A razão na linha filosófica de falar. E ele desenvolveu aí, no passar dos tempos, 5 vias, 5 métodos ou meios que ele apresentara para provar a existência de Deus, na sua forma filosófica de falar. E ele falara o seguinte, em uma delas apenas: o movimento do motor primeiro. O que é isso? Ele falara que em todo o universo há um movimento. Tudo se move. O Sol se move, o planeta Terra se move, os astros, tudo se move. E o que faz isso mover? Tem um motor parado que faz todo isso no universo se mover.
inclusive a expansão dele. Tá, mas quem faz o motor se mover? Então, nessa linha de raciocínio dele, dessas 5 vias para provar a existência de Deus, o resumo é, em todas elas, a causa primária se resume a Deus. Quem faz esse motor primeiro se mover? O motor central, Deus. E Allan Kardec, posteriormente, começa com a primeira pergunta no Livro dos Espíritos, falando: que é Deus? A causa primária de todas as coisas. Então Kardec não era só um ateu, ele era um cientista, aquele que buscava a razão do porquê para tudo. Isso é filosofia. Então pode ver que as coisas se complementam na vida. Então, Agostinho e Aristóteles, esses eram os grandes influenciadores intelectuais de São Tomás de Aquino. Era a base de estudo dele. Agostinho e Aristóteles. Era neles que ele se findava fortalecimento filosófico cristão para, na época, provar que não é só isso. Não é só a Bíblia. Vamos buscar outras óticas. E ele fora consagrado um grande intelecto até hoje. São Tomás de Aquino na Umbanda. Bruno, o que tem a ver São Tomás de Aquino com a nossa Umbanda? Tá, você falou de Kardec, filosofia, mas na prática. Sim, São Tomás de Aquino não tem sincretismo com nenhum orixá. Não. Porém, aquelas entidades cujo o qual estão ligados às artes, no modo geral, às filosofias, no modo geral, levam o seu sobrenome Tomás. Temos aí uns exemplos de ibejadas, boiadeiros, pretos velhos, no qual seu sobrenome leva Tomás. Temos alguns exemplos aqui. Vovô Tomás do Cruzeiro, Ibeji Tomás do Rio, Vaqueiro Tomás das Estradas, e assim vai. O seu sobrenome nas entidades não influenciam na sua hierarquia espiritual dos orixás respectivos sua linha de trabalho. Não influenciam, mas ligam ele a essa egrégora de Tomás, na sua base científica de estudos filosóficos, religiosos e das artes, no modo geral. E vocês conhecem alguma entidade cujo sobrenome é Tomás? Se sim, deixa nos comentários aqui e fale a respeito. Queremos saber por quê. São Tomás de Aquino hoje é muito pouco falado, principalmente na nossa Umbanda. Então temos sim que falar sobre isso. Porque se a nossa Umbanda nascera do Espiritismo, dentro do Espiritismo, para anunciar, foi anunciada dentro do Espiritismo, e o Espiritismo, na sua base, a filosofia, ciência e religião, e São Tomás de Aquino, a luta pela causa era a mesma, provar que filosofia e religião podem caminhar juntos, junto com a razão, e Aristóteles lá atrás também falar a mesma coisa, o porquê não falarmos sobre São Tomás de Aquino, que é tão importante quanto qualquer entidade sobre o nome dela. Maria Padilha, Maria Navalho, o porquê da Navalho, o porquê da Padilha. Tranca-ruas, o porquê da Ruas. Por trás de um sobrenome tem uma história de 500 anos atrás. Então, vamos sim falar sobre. Aqui estão algumas frases para refletirmos sobre a vida e a religiosidade, no nosso modo de ver as coisas. Vê se vocês concordam com essa mensagem de São Tomás de Aquino. Ele deixara diversos livros, diversas mensagens, mas só separei 3 aqui para nós. Ele diz: para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária, mas para aqueles que não têm fé,
nenhuma explicação é possível. E aí, vocês concordam? Vamos a outra. Se a meta do capitão fosse preservar o barco, ele o conservaria no porto para sempre. E aí? Quem é o capitão da sua vida? Quem é o capitão da minha vida, se não eu mesmo? Se eu não quiser ficar exposto ao mar, à maresia, para tomar as pancadas da vida, não saio do porto. Agora, se você decidir evoluir, expandir, conhecer, conquistar continentes, vai ter que botar seu barco ao mar. Então, reflitam sobre isso e comente aqui embaixo. E ele termina dizendo: tenho medo do homem de um livro só. Padre, filósofo, teólogo, mais de 60 livros, tido como intelectual da época, fala uma frase dessa naquela época: tenho medo do homem de um livro só. Na qual, até hoje, no dia de hoje, nós vemos aí vários exemplos que usam a Bíblia para dominar toda uma nação como um exemplo único de ser. E Aquino falara isso naquela época. Tenho medo do homem de um livro só. Falam mal da Umbanda por ser uma Umbanda desorganizada, por não termos um livro só a seguir. Essas religiões de um livro só são organizadas, seguem apenas uma direção ou várias interpretações, criando N denominações religiosas. Então, a Umbanda nascera dentro do centro da Federação Espírita Brasileira, dentro de um conceito religioso filosófico. As entidades que nos acompanham têm sobrenomes que levam Tomás. Então, somos uma Umbanda de um livro só? Ou somos feito de um conjunto de livros? Pense, reflitam, comentem aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais e mais pessoas. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.